vamos recomeçar aqui o nosso curso. A responsabilidade indireta. Isso é algo que tem muito pouco nas prefeituras, tá? Responsabilidade indireta. Em caso de determinação judicial para pagamento do valor da condenação pelo responsável indireto, subsidiário ou solidário, o evento S 2.500 deve ser enviado por esse responsável. Nesse caso, o declarante deve observar as seguintes regras. Caso a responsabilidade seja compartilhada entre mais de um devedor, o valor das bases a ser informado deve corresponder à cota parte do declarante, ou seja, só a sua parte. Tá? Mesmo que o vínculo já tenha sido declarado no E-Social pelo responsável direto, o declarante deve criar uma matrícula para identificar o vínculo neste evento. É lógico, porque ele não é seu empregado, então você tem que criar qualquer matrícula lá só para identificar. Tá? Deve ser preenchido o campo indicativo de contribuição de contrato com N e o campo tipo de contrato com 8, que é o número 8, que é aquele que a gente falou, a responsabilidade solidária, lá, contratação indireta. O grupo, identificação do responsável, deve ser preenchido para identificar o responsável direto, ou seja, vai ser o CNPJ do empregador dele, e não o seu. Apesar de você estar identificado ali, mostra que você assumiu a responsabilidade daquele outro empregador, tá? O prazo para envio deste evento é o dia 15 do mês seguinte, a data em que houver a determinação judicial para o cumprimento da decisão pelo responsável indireto. Tá? Aqui no caso, você. Tá? Nas hipóteses de sucessão trabalhista, em que as informações são prestadas pela empresa sucessora, mas o empregado não chegou a prestar serviço à sucessora, este evento deve ser enviado com o campo tipo de contribuição preenchido com 8, o grupo identificação do empregador deve ser preenchido com os dados da empresa sucessora e o grupo identificação do responsável com os dados da empresa sucedida. O que é sucessão? Por exemplo, na administração pública acaba sendo quando eu extingo alguma empresa pública ou alguma autarquia e os servidores vão para a prefeitura. Tá? No caso de ter algum processo trabalhista, vai ter que preencher esse evento. Tá? No caso de esse evento ser enviado por responsável indireto relativo a TSV, que não obteve reconhecimento de vínculo, deve ser utilizado o tipo de contratação 8. A categoria de ser informada deve ser 7x. A categoria 7 é a categoria que você tem os contribuintes individuais e autônomos. Tá? Então, por exemplo, se for um motorista, alguém que não houve o reconhecimento do vínculo. Tá? Bem, vamos lá. Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao E-Social. Nesse caso, se ele foi anterior, é aquilo que eu falei. Vai ter que colocar ele no E-Social. No próprio evento S2.500. Porque ele não vai entrar no E-Social. Tá? Ele foi desligado antes. Ele só vai entrar no E-Social se houver na decisão judicial reintegração. Do contrário, ele vai ficar sempre fora. Só que como você tem que informar o processo, você tem que preencher aquelas informações complementares. Tá? Trabalhador sem vínculo de emprego. Também. Trabalhador sem vínculo de emprego tem as duas hipóteses. Ou ele foi formalizado como autônomo ou como contribuinte individual, alguma coisa, ou ele não foi formalizado. Se ele não foi formalizado, você vai usar só a informação complementar. Na verdade, é a mesma situação. Informações de valores devidos ao trabalhador falecido. Por exemplo, se durante o processo o trabalhador falecer, quando vier a decisão, ele já faleceu e quem vai receber são os herdeiros, mesmo assim, as informações no evento S2.500 é com o CPF do trabalhador, não é do dependente. Tá? Porque nesse caso, o depósito sempre é feito em conta judicial, para depois o juiz dar um alvará para ver quem vai receber. Tá? Então é sempre o trabalhador
original, o detentor do direito, mesmo que ele esteja falecido. Tá? E retificações. Todas as retificações que tiver que ser feita é feita por esse mesmo evento, tá? Colocando o código 2 e o número do recibo. Tá? Você tem sempre. Tá? Então, as retificações. Aqui eu coloquei também na apostila a Instrução Normativa da Receita Federal 2110, que ela fala como os recolhimentos da reclamatória e do dissídio trabalhista. Tá? E aqui tem na apostila também tem um fluxograma do trâmite, do processo trabalhista. Isso aqui é mais para quem não é advogado, tá? Saber, liquidação da sentença, somente após essa etapa as informações do processo devem ser enviadas ao E-Social. Essa aqui é a mais importante de todas, olha. Tá? A informação que nós tivemos, que elas passaram é errado, 36. Tá? Ou seja, tem o processo, petição inicial, defesa, audiência, perícia, audiência, procedimento, sentença, recurso da fase de conhecimento, liquidação da sentença. Aí você transmite. Beleza. Depois da liquidação da Que a sentença. juíza falou, homologa os cálculos de liquidação, vai começar esse Vai começar a transmissão para o E-Social. Tá? Eu já devo ter uns 20 processos desse aí lá, fora os que eu do ano passado não lembro. Tá bom? Agora eu vou falar aqui os pré-requisitos. Não, tá bom. Para esse evento, o pré-requisito é o quê? Envio do evento S1000 ou conforme a orientação dos eventos S2200, 2300, 2299. Olha, o 2200 e o 2300 é cadastro. É quando você coloca o servidor ou o trabalhador autônomo lá no E-Social. Tá? O S2299 e o S2399 é desligamento. Desligamento do empregado e desligamento dos que são trabalhadores sem vínculo. E o S2298 é o evento de reintegração. Tá? Então você tem todos esses pré-requisitos, tá? Para transmissão. Aí o layout, vamos ver o layout. Olha, o layout ele vai começar aqui a partir da página 37. Tá? Eu vou falar, isso aqui eu vou falar rapidamente, porque são os campos que vocês têm que preencher. Tá? Então eu vou colocar somente os campos que vocês têm que preencher obrigatoriamente. Ele é exatamente igual os campos do web, tá? Do módulo web. Tá? Só que aqui ele está no formato do layout do E-Social. Do E-Social, que qualquer um que quiser usar pode, né? Vai dar o resultado. São as mesmas informações que vocês têm que transmitir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, informações do empregador, que está aqui na página, a partir da página 39. Ó. Informação do empregador, que na verdade é o CNPJ. É a única informação. O CNPJ. Depois vem as informações de identificação do contribuinte responsável direto. Tá? Por exemplo, se você é o empregador e o responsável direto, você vai preencher esses dois campos. Tá bom? Certo. Aí você tem aqui informações do processo judicial ou da demanda CCP-Ninter. O que você vai colocar? A origem do processo, se é processo judicial ou demanda submetida a CCP ou ao Ninter. Tá? No caso de vocês, vai ser basicamente processo judicial, vai ser o 1. Sim, nós nem temos E o número do processo trabalhista, da ata ou o número de identificação da conciliação. Tá? É um campo com 15 ou 20 caracteres. Tá? Que é o tamanho ou do processo ou da conciliação, lá da ata, tá? O código. E observações relacionadas ao processo judicial ou à demanda submetida à CCP-Ninter. Esse é um campo de texto. Aleatório, não é obrigatório, mas você pode pôr alguma coisa. Olha, ele tem até 999 caracteres. Se você perigoso caber o dispositivo. Não, o dispositivo. Você acha que não é necessário? Não, você não pode por isso. Ele não cabe, ele não aceita, o E-Social ele não aceita imagens. Tá.
Tá? Então você não vai conseguir colocar. Agora, você pode colocar, por exemplo, que é, sei lá, processo trabalhista movido pelo trabalhador identificado e mais tantos trabalhadores requerendo, sei lá, horas extras, o que for lá, tá? Isso você pode colocar aqui, tá? São observações que você coloca, tá bom? Informações, na verdade, essas informações, às vezes, se você, na hora que você vai fazer o evento do S2501, que é o que vai trazer o tributo, os tributos, às vezes é até bom ter uma observação. Para na hora que juntar os dois, você ter informações sobre isso, tá? Sobre o que significa aquele processo. Tá bom? Porque às vezes só pelo número do processo... a pessoa não vai saber, né? Não é isso. Por exemplo, vamos supor que você tem lá 5 processos que têm as mesmas partes. E isso é comum na administração pública. Não é comum na área privada, mas na área comum é muito comum. Na área pública é muito comum você ter, por exemplo, 5, 6 processos com as mesmas partes. Não é isso? Então, você colocando a observação, você sabe que aquele processo é um, aí teve o outro processo que também tem a observação, você dá uma identificada nisso.